Meus lindos, como estão vocês? Tudo bem? Só satisfação e alegria? Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, para quem é de tarde, para quem é de noite. Sejam todos muito bem-vindos, Boa tarde, meus professor. lindos. Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, muita paz, muita alegria. Quem falou boa tarde aqui para nós hoje? Eu, Natália, Maria Maria Fernanda Eduarda, Ana também. Luísa, Amanda, Ana Laura, Stephanie, Beatriz, Caio, Ana Laura, João, Septímio, Camila Vaz, Ana Maria Eduarda, Isabela, Andressa e Amanda. Para todos, uma ótima tarde. Marina, seja bem-vinda. João Vitor, buenas tardes. Como estás? Muito bem, espero que sim. Elisa, boa tarde. Davi, boa tarde. Guilherme, boa tarde. Luísa, boa tarde. Pedro Henrique, boa tarde. Isabela, boa tarde. E Jordana, boa tarde. A todos, uma ótima tarde. Espero que todos vocês estejam muito bem, com muita saúde e muita paz no coração, ok? Começamos hoje ouvindo Para Todos, música de Chico Buarque, porque hoje nós começamos a falar de movimentos populacionais. Um tema extremamente importante, está lá no seu livro 2, parte de migrações, módulo 3 do seu material, frente B. Beleza? Então, hoje a gente começa a falar de um dos problemas mais recorrentes do planeta, que são os fluxos migratórios, né? As chamadas migrações, e isso determina o quê? Migrações determina miscigenação. Miscigenação pressupõe o quê? Mistura, pressupõe a cara de um país desconhecido chamado Brasil, né? O país miscigenado, que diz não ter estereótipos, mas sabemos que os estereótipos existem, porém são velados. E a música Para Todos, de Chico Buarque, retrata muito bem o que é essa ideia, né? E eu não sei se vocês perceberam logo de cara o início da música, da melodia, o tanto que ela é bela, né? Porque ela fala de quê? Presta atenção na letra. Perceberam? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano. Presta atenção no detalhe. O que, que o cara está te falando, né? Ele está te falando de uma coisa fantástica que é a miscigenação das diferentes regiões do Brasil, né? Está falando para você do nordestino que vira paulista, que vira mineiro, que vira rio-grandense, que vira goiano. E o que é isso? É a miscigenação. Isso é fruto de quê? Isso é fruto de um fenômeno chamado migrações. Então, esse é o nosso tema de hoje. Eu espero que todos vocês estejam muito bem, com muita saúde e com muita paz. Para quem não ouviu, a música é Para Todos, né? Do álbum do Chico Buarque, que tem o mesmo nome, Para Todos, né? E a gente começa a falar dessa temática tão importante, tão marcante para o Brasil e para o mundo. Então, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver a carinha do meu povo aqui. Deixa eu ver quem que está com a câmera aberta aqui hoje. Deixa eu ver quem que está aqui. Ninguém com a câmera aberta, aqui também não. Ninguém. Poxa, bicho, hoje ninguém quer mostrar o rostinho. Acho que até vou ficar triste aqui, né? Porque as pessoas hoje, elas me abandonaram, esqueceram da gente, não querem mais mostrar o rostinho, e a gente, na tarde de segunda-feira, fica muito carente. Então, não pode ser assim. Ah, não, agora apareceu ali, ó. Ó, a Ana Laura tá ali, a Maria Fernanda, a Natália, as duas Ana Lauras, olha que maravilha. Aí eu amei, aí foi maravilha total. A Amanda apareceu ali, a Isabela apareceu ali também, que coisa mais linda. Ô, pessoal, sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado pela presença de vocês. Desejo a todos assim muita saúde, muita paz de coração, tá bom?
para vocês e para toda a família. Quem apareceu ali no escurinho do cinema? Marina! Olha ali, no escurinho do cinema, chupando drops de anis, só satisfação e alegria. Seja bem-vinda, Marina. Quem mais que está ali? A Brenda também está ali, com um soninho, coçando o olhinho. Ô, Brenda, segunda-feira bruta, estante aula, que cansaço. Ó o João ali com aquela cabeleira linda, maravilhosa, que passa inveja na gente. Ô, João, isso é sacanagem, hein, bicho? Na hora que você passar, nós vamos cortar esse cabelo aí para fazer uma festa e eu vou mandar fazer uma peruca para mim, hein, velho? Vai ficar fantástico esse negócio, hein? Seja bem-vindo, meus lindos. Vocês são demais. Obrigado pela presença. Ô, Marina, podia ter ficado no escurinho mesmo. Poxa, tava legal, tava legal. Mas tudo bem. Meus lindos, hoje, só para a gente poder se localizar, a gente começa a falar de movimentos populacionais. A gente vai só começar, tá bom? Porque nós vamos ficar umas 2 ou 3 aulas nesse tema. Vamos falar de migrações no mundo, multiterritorialidade, nacionalismo, fundamentalismo, xenofobia. Então, nós vamos juntar tudo isso nessa parte. O que eu vou pedir para vocês, então? Primeira coisa, né? Primeira coisa importante, que vocês sigam essa parte não apenas pela apostila, que eu já dei uma olhada nela, tem pouca coisa perto do que nós vamos falar aqui. Tá? A xenofobia vem só lá no módulo 6, no livro 6. Eu já vou puxar, porque tem a ver com migrações, é um tema muito importante, principalmente se vocês forem fazer vestibulares no meio do ano. Eu acredito que muitos de vocês vão fazer, né? Então a gente não vai deixar isso lá para frente, não. Tá bom? E eu vou só localizar aqui, perfeito, para vocês, para mim falar certinho onde que está isso na apostila, né? E, consequentemente, se as coisas consequentemente, vocês se organizarem. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Eixo temático, demografia brasileira e mundial, as referências, né? Está lá no livro 2 de vocês, frente B, módulo 3, a parte é de migrações e xenofobia. Perfeito? É o tema que a gente vai começar, um tema muito amplo. Eu já vou partilhar aqui o conteúdo com vocês, mas como é de sempre, né? A gente tem sempre essa praxe, a gente sempre começa a aula perguntando se restou alguma dúvida em relação ao que trabalhamos na semana anterior, né? Por consequência, para a gente poder dar sequência com vocês, que a gente está começando um novo tópico, que apesar de ser de demografia, tem a ver agora com a dinâmica. O porquê que as pessoas saem, por que elas chegam, quais os seus efeitos, essa coisa toda. E até a aula passada, a gente estava falando de estrutura setorial, cujo tema foi mercado de trabalho e as transformações desse mercado de trabalho. Então, antes da gente evoluir, a gente abre para as perguntas referentes à aula anterior, se as tiver. Se não, a gente dá sequência com vocês. Só para quem gosta de acompanhar pela apostila. Tranquilo? Vamos aí. Temos alguma pergunta? Como é que tá? Deixa eu olhar aqui no meu chat. Professor, isso que eu ia Pois falar, não, é porque Marina. a Amanda pediu para você olhar o chat, que ela mandou no Sim, privado. estou olhando agora. Vou olhar agora, vou olhar aqui agora. Ver o que nós temos aqui. A Amanda está perguntando o quê? Eu tenho uma pergunta, porque o homem está mais exposto a homicídios, e ele está exposto a qual tipo de homicídio? Na verdade, Amanda, não é que o homem está mais exposto ao homicídio, é que hoje você tem uma circulação muito maior de informações que faz com que as informações se deem de uma forma muito acelerada e o retorno delas também. E isso gera uma série de efeitos. Um dos efeitos é a maior propagação da ação e da reação. Então, para você imaginar 3 exemplos práticos. Olha o que as pessoas hoje podem fazer, por exemplo, através da internet. Você pode destruir a vida de uma pessoa com uma publicação que muitas vezes nem sequer é verdadeira. E qual é o efeito disso? É o efeito da aceleração da ação que gera a resposta, que é a reação, que pode ser violenta. Então, você passa a ter elementos que explica essa lógica a partir do próprio efeito da evolução técnico-científica sobre os meios de circulação e propagação de elementos materiais e imateriais. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto,
Você tem hoje uma dinâmica social, né? E aí a pergunta ela é muito mais sociológica do que geográfica, que faz com que as pessoas tenham uma tendência de não terem paciência. Elas são muito ansiosas. E a ansiosidade, ela gera nas diferentes pessoas diferentes reações. E isso acelera a estupidez. E na maioria das vezes, a estupidez ela não permite diálogo. Ela gera ação sem pensar. Ela transforma o ser racional em um elemento capaz de promover ações irracionais. E aí eu te dou um exemplo muito prático, que é o trânsito. Quantas pessoas que não tiram uma arma para dar um tiro porque tomou uma fechada no trânsito? E aí nós estamos falando disso no nosso cotidiano. Agora, você imagine isso numa concentração de pessoas, né? Vamos pegar um exemplo maior, que é São Paulo, com mais de 20 milhões de pessoas concentradas no mesmo espaço geográfico. A probabilidade de você se expor aos elementos que causam diferentes formas de homicídio, elas aumentaram muito se eu pego essa mesma São Paulo há 100 anos atrás. Para você imaginar. Então, você tem uma série de elementos que vêm com o fenômeno, né, da globalização, que se traduz principalmente na aceleração de fluxos materiais e imateriais, que favorece uma transformação que não é econômica, ela não é meramente política, ela não é meramente comercial, não é meramente prestação de serviço. É uma reação que afeta as pessoas, né, e que gera atos benéficos e maléficos. Por isso que eu não posso pensar os elementos quando a gente trata desse tema. Não sou eu que estou trabalhando esse tema esse semestre com vocês, né? Quem está na geopolítica que vai trabalhar isso. A globalização ela traz uma série de elementos que a gente tende a analisar apenas pelo viés econômico. E ela não é apenas econômica, ela é social, ela é política, né? E, consequentemente, nós temos que nos adaptar a essa nova realidade. E quantas vezes vocês, né, no dia a dia de vocês, não tiveram que parar e falar assim, eu vou contar até 10, porque senão eu faço besteira. Agora você imagina isso, por exemplo, acontecendo com uma pessoa que tem livre acesso à arma. É por isso que é tão debatido na atualidade essa questão de liberdade de acesso ao armamento. E essa discussão é uma discussão que muitas vezes a sociedade não quer fazer, porque existe o estigma de que eu, armado, estou mais seguro. Só que deixa eu te contar uma coisa. Você pode estar armado, mas o seu oponente pode estar também. E se nós caminharmos por esse prisma analógico, a gente vai voltar ao que vocês estudam lá na história. Olho por olho, dente por dente. E isso, né, é a lei de Talião, que é do início da evolução das sociedades. E você já imaginou isso numa sociedade tão globalizada e de tão desequilíbrio mental? Porque vocês devem se lembrar do último tema de redação do Enem, que tratava dos transtornos mentais. E os textos que vinham para nós mostravam o quê? Que hoje, em cada grupo de 20 pessoas, você tem pelo menos uma pessoa com sérios transtornos mentais. Aí a gente pensa que o transtorno mental é estritamente depressão, né? E aí tinha um fragmento de texto que falava que isso gera na sociedade um estigma, que as pessoas pensam o quê? Que quem tem transtorno mental é um doente mental. E que não é isso. Isso é um estigma. Os transtornos mentais podem ter diferentes formas de aparecerem e se propagarem. Então, um ser pacífico, extremamente cordial,
pode se transformar num momento de fúria. Mas você, no momento de fúria desarmado, é uma coisa. Você, no momento de fúria armado, que controle você teria? Então, é óbvio que quanto maior é o fluxo de pessoas, maior será o conflito social. Quanto maior o conflito social, maior a possibilidade de uma ação e uma reação violenta. Então, essa lógica de ampliação dos fluxos, ela tem que ser entendida de uma forma mais ampla, em razão do nível de complexidade que a sociedade está atingindo. E eu não sei se vocês já perceberam, mas toda vez que eu entro aqui, eu brinco com vocês, né? E peço para vocês abrirem as câmeras e tal, por dois motivos. O primeiro é para gerar uma maior interatividade e quebrar essa coisa do distanciamento. Por quê? O ato de estar com a câmera aberta já é um ato de receptividade. Por si só, é um ato de boa vontade. Eu sei, pessoal, que tem muita gente que às vezes não está nem com a câmera aberta porque está vendo pelo celular, às vezes não tem nem como. Eu sei de tudo isso. Mas é por isso que eu estimulo. Porque, de repente, hoje, essa segunda-feira, pode ter sido o seu pior dia dos últimos 10, 15 anos de sua vida. Mas quem sabe uma palavra amiga e um sorriso não possa transformar o seu dia e te ajudar a ver o mundo com outros olhos. E perceber que nem tudo é tão ruim quanto parece. Que até mesmo nas situações mais difíceis, nós precisamos retirar lições para a nossa evolução e nosso crescimento. Então, eu temo, por exemplo, e aí é uma opinião pessoal, tá? Que uma sociedade como a brasileira, no momento atual, quanto mais armada, mais exposta essa sociedade estará ao homicídio. Porque as pessoas demonstram não ter condições mentais de exercer o autocontrole em situações adversas, independentemente da classe social, do credo ou da cor. E aí eu vou dar um exemplo que todos vocês estão acompanhando, para você visualizar isso, Amanda. Olha só, você concorda comigo, Amanda, que a violência contra a mulher, ela sempre se fez presente na história da humanidade? O que varia, ou variou, foi a intensidade e a realidade de cada sociedade. Mas na medida que você dá voz e instrumento às mulheres para lutar por um tratamento igualitário, meios para se defender dessa desigualdade, você concorda comigo que também desperta em muitas pessoas um sentimento de ódio? Porque não tem a visão de que a mulher precisa ser tratada como uma igual e respeitada como uma igual? Então, essas questões é que penso serem importantes de vocês analisarem quando vocês pegam uma temática como essa. Vocês discorrerem sobre ela à luz das transformações sociais e das novas questões que estão sendo colocadas e debatidas na sociedade contemporânea. E aí a gente tem até um tema nesse eixo temático agora, que a gente vai discutir, né? Que se associa a isso. Por que o imigrante é mais perseguido? Por que ele é vítima de estereótipos? Por que ele é perseguido por sua cor? Por que ele é perseguido por sua religião? Será que no passado não tinha isso? Ou será que nós não ficávamos sabendo? E agora isso nos dá, entre aspas, indignação. Então, essa complexidade social que nós estamos vivendo, ela é digna, né, de uma reflexão mais profunda.
sobre o nosso papel na sociedade, sobre as nossas reações, o que queremos no nosso convívio social, como contribuir para termos uma sociedade melhor, de preferência com mais urbanidade, com mais respeito, né? Com mais solidariedade. São questões que muitas vezes, não sei se alguém aqui no grupo, né, vai querer fazer, por exemplo, psicologia. Mas um dos campos que mais cresce hoje é psicologia empresarial. Porque as empresas estão investindo em psicólogos porque percebem que os transtornos mentais de seus funcionários são crescentes e eles não conseguem desenvolver um trabalho coletivo. E quando eu não tenho trabalho coletivo, eu gero conflitos. E conflito dentro da empresa tem vários significados. Queda de rendimento, redução do nível de relacionamento comum, tá? Disputas que contribuem para a queda da capacidade produtiva. Então, tudo isso tem implicações. Então, eu penso que essa temática ela vai fazer com que nós estejamos cada vez mais expostos. Isso é uma tendência da sociedade moderna. E aí, quando eu falo exposição ao homicídio, e se você me permitir, eu vou ampliar um pouco mais essa interpretação. Nós estamos cada vez mais expostos a tudo aquilo que fere a nossa individualidade, tá? E a nossa privacidade. Te dando 3 exemplos. Você já prestou atenção do que é o Facebook? É você abrir mão na plenitude de sua privacidade. Quando o povo começou a sacar isso, veio o Instagram, que faz a mesma coisa, mas que te dá a oportunidade de que você pode, inclusive, né, se autopromover ou ganhar dinheiro com a autopromoção. E aí veio o YouTube e juntou as duas coisas. E ali você está se expondo todos os dias, livre e espontaneamente, colocando o seu banco de dados. Então, nós não estamos mais expostos meramente ao risco do homicídio. Nós estamos mais expostos em todos os sentidos. Só que muita gente acredita, inclusive, que essa exposição ela é benéfica. Se não fosse, como você me explica tantas edições do BBB? O que é aquilo, se não um show de exposição, onde parece que ser vulgar rende mais ibope e me dá mais retorno, inclusive midiático e financeiro? Vocês já pararam para analisar isso? E aí eu estou dando exemplos gigantescos para vocês perceberem que a exposição virou algo comercial e rentável. O que varia é o tipo de exposição. E quando a gente fala em exposição ao homicídio, nos assusta, porque parece que coloca a nossa liberdade de ir e vir em risco, cuja pena capital é a nossa morte. Aí nos assusta. Nossa. Entende? Mas a exposição ela é maior a tudo. Não dá mais para viver na casca. Não tem jeito. É triste isso, mas é uma realidade. Tá bom? Isso aí é algum tema de redação, Amanda, que vocês iriam fazer, é? Isso aí está parecendo eixo temático de redação para vocês problematizarem. Por isso que eu estou perguntando, tá? Ou é algum livro que você estava lendo, porque é uma temática hoje sociológica muito profunda. Inclusive, em alguns países hoje, é muito comum que todas as pessoas tenham um acompanhamento psicológico, né? Aqui no Brasil, quando você fala que vai procurar um psicólogo, as pessoas pensam que você ficou doido, velho. É uma coisa de subdesenvolvimento, assim, fabulosa. E se tiver alguém aqui que vai fazer psicologia, tá? Se prepare, porque muita gente vai taxar o seu cliente de doido. E, na verdade, ele não é um doido. De repente, ele quer até se autocompreender para poder viver melhor com ele mesmo e com a sociedade que ele está inserido. Isso é crescimento espiritual, é crescimento pessoal, é a busca pela compreensão do próprio eu. Porque se eu não consigo me compreender,
Como esperar que alguém me compreenda? Coisas é simples assim, tá? A Amanda está falando que não, né? Está no livro de geografia falando pelo chat, porque meu microfone... Está tranquila, Amanda, sem problema. Estou acompanhando o chat aqui de vocês aqui, tá? Mas é uma verdade, tá? Talvez até para ficar melhor deveria estar o quê? Que o homem está mais exposto a tudo nessa sociedade global, tá bom? O Davi diz aqui, qualquer um fica com nojo de sequer tocar no celular depois de ler só um texto sobre invasão de privacidade. E o pior é que é impossível fugir. É o sistema, né, Davi? É o sistema. O sistema nos leva a isso. Hoje até eu comentei mais cedo com um colega que ele estava desesperado porque ele foi para o trabalho e esqueceu o celular. E ele falou, pô, bicho, eu nunca me imaginei tão dependente. Aí eu respondi para ele, olha, na verdade, não é que você seja dependente, é que tudo hoje você coloca no celular. E se tudo está no celular, automaticamente você está limitando o meio de acesso, entende? Então, essa é a grande questão, uma quebra de paradigmas. Antes você não tinha essa dependência porque você não concentrava tudo no mesmo local. Isso é uma questão que a gente tem que pensar, né? Mas é um tema, e aí eu perguntei antes para quem foi a Amanda, né? Se era um tema de redação, porque nós já tivemos na FUVEST o tema suicídio na sociedade contemporânea. Esse tema caiu na década de 90. Pedia para o aluno debater quais os fatores que explicavam o aumento do índice de suicídios, principalmente entre jovens até 30 anos de idade. E uma das questões trabalhadas foram as transformações sociais gerando novos paradigmas que os jovens não conseguiam se enquadrar ou se sentirem felizes, né, naquele contexto. E isso ainda não mudou. Haja visto que um dos maiores transtornos mentais do início deste século é a depressão. E como você explicar a depressão no momento em que a sociedade está mais interligada do que nunca na história? Então, são dilemas da sociedade contemporânea, né? A Larissa está dando uma dica aqui, pessoal, ó, que na Netflix, né, tem um documentário, tá? O Dilema das Redes, que trabalha sobre isso e que é muito bom, tá? E aí eu vou aproveitar, já que a Larissa deu essa dica, eu vou dar mais uma dica, que é livro e também já é filme e que está disponível para todos vocês. Chama-se, deixa eu colocar aqui para quem gosta, Fim de Semana Prolongado, pode inclusive curtir isso, né? Vocês está disponível no Now, tá bom? Quem tiver, e também tem o livro O Jogador Número 1, que mostra como que a sociedade tende a se tornar tão dependente das redes que tudo passa a ser controlado por jogos eletrônicos. E esses jogos controlam o fluxo. Tem o livro e tem o filme. O livro é muito melhor do que o filme, mas se você assistir o filme, eu acho que vai ser fantástico, de preferência fazendo essa leitura que nós estamos debatendo aqui, tá bom? A Suzane está falando que o filme é incrível e o livro é melhor ainda, viu, Suzane? É melhor ainda. Se você tiver a oportunidade de ler o livro, é fantástico, né? A Marina está falando que já viu o filme e não sabia que tinha um livro. Sim, tem um livro, tá? E todo mundo é unânime em afirmar que é muito melhor do que o próprio filme. Tá bom, pessoal? É muito massa. Eu gosto de vocês, porque vocês permitem um debate profundo. Gente, vou falar uma verdade para vocês. É fantástico dialogar com vocês, viu? E principalmente quando eu vejo que vocês se interessam por filme, estão debatendo dilemas da atualidade. Isso é muito importante. Nós precisamos de jovens, nós precisamos de pessoas que estejam chegando para formar a nossa sociedade com uma cabeça cada vez mais aberta, cada vez mais ampla e, principalmente, com sede de conhecimento. Isso, para mim, é um negócio assim que vocês não têm noção do quanto, né, eu fico muito feliz em ver tudo isso. Não, Maria Antônia, você que é fantástica, viu? Para com isso. Isso é fantástico, tá? Meus lindos, vamos começar nosso debate hoje. Hoje nós vamos começar um debate que é uma parte que eu gosto muito. Eu quero quebrar
paradigmas sobre migrações. Aí eu vou começar assim, perguntando para vocês, né? Pessoal, quem que já pensou em sair do Brasil e morar fora do Brasil, né? Quem que já pensou nisso? Alguém aqui já pensou nisso? Né? Usando aquela máxima lá dos anos 70, que dizia que a melhor saída para o Brasil era o aeroporto. Vocês já ouviram essa expressão? A melhor saída para o Brasil é o aeroporto. Você iria se tornar um migrante, né? Você iria migrar para um mundo melhor, para uma vida melhor. E tem gente que leva isso tão a sério que passa a ter uma vida de nômade, né? Inclusive, eu tenho um amigo aí, né, que criou um blog, um site, né, que é o Nômade, né, que é muito massa, ele e a esposa dele, né, nós trabalhamos juntos durante um tempo, ele era professor de geografia aqui, né, de vez em quando ele aparece aí na TV Anguera, porque ele fez uma opção por viajar o mundo, ele, a esposa e o filho, muito massa, né, eu acho um espírito de aventura fantástico, acho lindo. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: vocês, como jovens, já se imaginaram migrando para um outro país? Né? E se imaginou, muito provavelmente, pode ser por fatores como escola, educação, né? Formação, alguma coisa assim, ou mesmo mercado de trabalho, melhoria de vida. E aí a gente tem vários motivos que nos levam a migrar, né? Motivos conflitantes, guerras, perseguições políticas, ideológicas, problemas ambientais, catástrofes, como foi lá em Fukushima, as pessoas foram obrigadas a migrar, né? Então a gente tem vários elementos que favorecem a dinâmica de migração, dentro e fora do nosso território. Sem sombra de dúvida, o principal fator motivador, tá, é socioeconômico. As pessoas migram interna ou externamente na perspectiva de melhoria das condições de vida. Esse é o fator. E a gente sempre quer buscar o que nos é melhor. Para quê? Para nós e para aqueles que nos cercam. Então, sem sombra de dúvidas, o principal fator motivador dos movimentos populacionais é o fator socioeconômico. Escola, trabalho, esses dois fatores são motivadores. Vocês, jovens, podem ter a oportunidade de se transformar em uma pessoa que venha a ser, por exemplo, um migrante de cérebros, que é aquela mão de obra altamente qualificada, né, que sai do Brasil para a Alemanha, para a França, para os Estados Unidos, para os chamados países ricos, e que vai estudar, fazer mestrado, doutorado, e ainda trabalhar em grandes empresas. A gente chama esse migrante de cérebro. É a famosa migração ou fuga de cérebros. O que eu quero que vocês entendam num primeiro momento? Que essas lógicas migratórias se pautam em três variáveis. Contexto histórico, ela é a primeira. O fator motivador de saída ou de atração. E o fator território. A migração é dentro ou fora de um dado território? Ela ocorre em qual momento histórico? E o que faz sair, ou seja, repelir, e o que me faz se sentir atraído? Por que ir para aquele lugar? Então, a gente parte dessas premissas. É o que eu coloquei nessa primeira tela. Movimento migratório ou migração é um deslocamento, onde pode ser para sempre, permanente, ou pode ser temporário. Djalma, eu morava na cidade de Rio Verde, mudei para Goiânia para estudar, me formei em medicina em Goiânia e voltei para Rio Verde. Foi uma migração temporária, com o objetivo socioeconômico de estudar, que ocorreu dentro do território goiano. Quando? Quando eu atingi a idade de estudante universitário. Período histórico, fator motivador. Migração intraterritorial dentro do Estado por um fator socioeconômico. Percebeu que esses elementos sempre vão aparecer? É o segundo item. Os fatores, os motivos, o que me leva a migrar. E, por fim, se é territorial dentro ou se é extraterritorial para fora. Então, a gente fala que são migrações internas e ou migrações externas. Deixa eu compartilhar esse arquivo
com vocês, que eu estou vendo que vocês estão muito preocupados em copiar. E eu gosto mais quando vocês estão concentrados em debater conosco, né? Em entender. Deixa eu copiar esse artigo, vocês já ficam com tudo aqui para vocês não terem esse sofrimento, que eu estou vendo muitos aí preocupados em copiar. Não, o nosso papel principal aqui, né, pensando em terceiro ano, é capacitar vocês para o debate, para as discussões. Então, já estou compartilhando aqui com todos, tá? O material grande, 1,82 megabytes, é muita coisa, tem mais de 40 telas, tá? Tá muito completo o material, para a gente poder ter como discutir, tá bom? Já está aqui compartilhado aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui, a Ana Laura fala assim, professor, já mandou, acabei de mandar, Aninha, tá aqui, tá? Ah, a Amanda está falando que vocês fizeram uma redação, não, que pena, Amandinha, nossa, sobre migrações e xenofobia, não, então vai ser massa demais. Vocês vão ver o tanto de coisa que vocês poderiam argumentar, que de repente não argumentou, que melhorou. Então, mais do que nunca, pega aí o material para a gente criar instrumentos de debate. A Marina diz aqui, deixa eu ver, professor, semana passada o senhor falou sobre o trabalho e felicidade de grandes profissionais. Tem um vídeo, né, no TED Talks que fala sobre uma pesquisa muito massa. Vale muito a pena o vídeo. Ó, pessoal, tá aqui, ó, Marina, coloca a dica aí para todos aqui, ó. Coloca aqui para os meninos aqui, né? Esse fim de semana aí vai ter um feriadinho. Quem quiser ver, a Marina está dando uma dica aqui, pessoal, muito legal, tá? Sobre a questão do trabalho e da felicidade, que eu acho que vale a pena. Coloca aí para todos, publica aí, Marina, ó, muito massa, muito legal, coloca aí, que eu acho que é de interesse de todo mundo, tá bom? Deixa eu ver aqui qual é o outro. O título da nossa aula é Migrações e Xenofobia. Tá? Nós vamos falar tudo sobre esse tema. O slide já está aqui, já acabei de colocar, Marcos. O Davi pergunta assim, professor, com a globalização crescente a cada ano, o preconceito com migrantes ou imigrantes vai diminuir ou aumentar? Visualiza, meu rei. Vai acontecer as duas coisas. Como assim, professor? É simples. A dinâmica migratória ela vai aumentar pela facilidade de circulação que a globalização nos impõe. No entanto, o preconceito vai aumentar e, ao mesmo tempo, ele vai diminuir. Por quê? Porque isso depende da sociedade que você analisa. Tem sociedades que, por si só, são multiculturais e multiétnicas desde o processo de sua formação. Então, tem uma aceitação maior. E tem sociedades que têm um histórico de serem muito fechadas, de valorizar de forma extrema suas peculiaridades nacionais. Porém, o principal fator que explica esse fenômeno não é a globalização, mas sim a economia. A história nos mostra que os países são mais receptivos ao migrante em períodos de ciclos de crescimento. E eles se tornam menos receptivos em períodos de crise. Por quê? Existe uma tendência de culpar o migrante pela situação de desemprego. Então, o migrante se transforma na desculpa, no subterfúgio para alimentar o preconceito. Nós vamos discutir isso com vocês e demonstrar isso para vocês na própria Europa com a problemática da xenofobia europeia. Então, esses dois, eles andam paralelamente, tá? Paralelamente, certo? E a gente vai demonstrar isso. Ó, a Marina compartilhou aqui, tá? Para vocês, né? E ela pergunta também quais os problemas do novo Pacto para Migrações e asilo. Aqui pode ser dois termos, tá, Marina? Pode ser exílio ou asilo político, tá bom? E essa premissa, ela é tratada a partir da Organização das Nações Unidas para Refugiados, tá? A gente vai ter uma parte da aula só para a gente discutir isso com vocês, tá bom?
Que legal. Eu vou procurar esse documentário também, que eu vou querer ver, tá, ô Marina? Adorei sua dica aí, viu? Muito obrigado pela contribuição. Fico muito feliz. O Davi diz assim: até que faz sentido, porque na Europa o preconceito diminui, mas mesmo não deixa de existir. Sim, é esse dilema, o Davi, que nós vamos discutir com vocês. Por quê? Porque a xenofobia ela varia de intensidade no mesmo patamar que varia a realidade econômica do país. Logo, a xenofobia tende a ser maior em países que vivem em situação de crescente desemprego e tende a ser menor em países que vivem uma situação de ascendência econômica e de queda do desemprego. A gente vai discutir isso com vocês em detalhes. O Pedro diz assim: então houve muita diferença no tratamento com haitianos e com venezuelanos no Brasil, sem dúvida. Esse é um dos exemplos que eu vou usar no Brasil, tá? Porque o contexto que esses imigrantes chegam no Brasil são contextos diferentes para o próprio Brasil. Logo, a receptividade com os haitianos foi uma, com os venezuelanos foi outra. E por trás desse contexto econômico, existia também um contexto político e social, onde existia uma rivalidade entre o governo do Brasil e o governo da Venezuela. E existia uma reciprocidade entre Haiti e Brasil, onde é fundamental lembrar que a missão de paz no Haiti é comandada pelo Brasil. Então, existia um laço de proximidade que não se via, por exemplo, com a Venezuela, ok? Deixa eu ver aqui o que mais. Com todo mundo pensando mais ou menos da mesma forma, os sentimentos intolerantes acabam diminuindo um pouco, né? Suzane, depende. Depende. Porque se todo mundo que você está falando, você tem que pensar, por exemplo, que é uma Itália, pegando um exemplo pontual. E você tem um centro-norte da Itália, que é um centro-norte urbano, industrial, mais moderno e desenvolvido. E você tem um centro-sul da Itália, que é um centro-sul agrário, tá? Menos desenvolvido economicamente e de sociedades mais tradicionais. Então, numa mesma sociedade, no mesmo país, eu tenho realidades sociais tão distintas que essa analogia ela pode ser dicotômica. Do mesmo jeito que para um grupo nessa sociedade aumenta, para outro pode diminuir, dada a complexidade do tema. Tá? Mas eu vou dar exemplos disso. Aqui eu só estou colocando para vocês, e olha que eu estou pegando o exemplo da Itália, porque é um país com uma população de cerca de 40 milhões de pessoas. Então, é uma população similar à população do estado de São Paulo. Agora, pensa isso num país como os Estados Unidos, com 350 milhões de pessoas, que é o país rico que mais atrai imigrantes. E que você tem um centro-sul historicamente preconceituoso e um centro-norte historicamente moderno e mais receptivo. Aí, já que nós não estamos falando nada, hoje está demais. Hoje nós vamos dar mais uma dica aqui para vocês assistirem, porque vocês agora vocês vão falando, vai me fazendo lembrar e eu fico maluco. Olha só um filme muito massa para vocês. Faça a coisa certa. Tá? Já ouviram falar desse filme? É do Spike Lee. O Spike Lee, vocês já ouviram falar, né? O filme Faça a Coisa Certa retrata a vida vista pelos imigrantes nos guetos dos Estados Unidos. É um filme que foi gravado nos anos 90 e é muito interessante. E aí eu não vi quem perguntou, deixa eu ver aqui, eu acho que foi a Suzane. Sim, olha só, Suzane, é muito importante você assistir esse filme para você perceber que mesmo entre os migrantes se desenvolvem os estereótipos e as xenofobias. E o Spike Lee, ele é muito famoso por ser um diretor negro que nos seus filmes aborda as mazelas sociais dos Estados Unidos, de caráter étnico, às vezes até religioso, e que normalmente outros diretores não abordam. Faça a coisa certa, inclusive, está para quem assina o Now, está no Now, tá? Para quem tem aí as nets da vida, as redes,
tá? Inclusive, ele estava semana passada sendo passado naqueles filmes daquele canal Cult, tá? Que são os filmes mais antigos. Então, se você procurar, procura pelo nome ou pelo diretor. Faça a coisa certa, Spike Lee. Se vocês tiverem a oportunidade de ver o filme, na próxima aula a gente troca até uma ideia sobre esse filme, que ele é um filme fantástico, ele é um filme, putz grila, é fabuloso, eu adoro esse filme, tá? E é para vocês verem que o próprio migrante também desenvolve uma certa xenofobia, um certo estereótipo, tá? A Marina diz assim, tendo em vista o lado econômico das migrações, para os nativos afeta o mercado de trabalho. Será, Marina? Será que afeta o mercado de trabalho? Ou será que isso seria falta, por exemplo, de uma política de Estado inclusiva? Vou te dar um exemplo bem massa para vocês pensarem um pouco nisso. Uma das propostas do Obama para os Estados Unidos era legalizar os migrantes. Por quê? Ele entendia que esses migrantes legalizados se tornaria parte do mercado de trabalho formal e geraria arrecadação para o Estado para reinvestir em obras sociais. Olha que negócio fabuloso. Mas, em contrapartida, veio Donald Trump e falou, fora, não quero mais migrantes, porque vocês são a escória, vocês são ladrões, vocês são a escória dos Estados Unidos. Será que não resta aí também uma atuação do Estado para que a gente possa ver a questão do migrante de forma diferente? Então, isso será a base do nosso debate em cima dessa temática aqui, né? O Davi diz assim, Spike Lee foi o diretor do clipe do Michael, yes, ele mesmo, é aquele cara lá mesmo, Davi. A Amanda diz, professora, a xenofobia entre os brasileiros, segundo uma pesquisa de 2015, aumentou 600% no eixo centro-sul. Os estados mais xenófobos são São Paulo, Rio e Minas Gerais. Marina, é por isso que a gente vai citar o exemplo dos carecas do ABC, um movimento de caráter neonazista que existe no Brasil desde os anos 90 e que assassinou um jovem a pontapés na Praça da Sé, tá? Espancou até a morte, e esses foram condenados a mais de 20 anos de cadeia. Um dos atos mais importantes para combater isso. Detalhe interessante, eles perseguem nordestinos e pessoas que têm opções sexuais que eles consideram impróprias. Olha que loucura, né? Meu Deus do céu. O Davi está dizendo aqui, acho que não, porque nos Estados Unidos, imigrantes ilegais e legais só fazem o trabalho pesado que os nativos em si não querem fazer. Será? Nós vamos debater isso, meu nobre Davi. Mas eis que tenho que lhe dizer que nossa aula, infelizmente, já acabou. E meu amigo Fabrício está nos aguardando, né? O Fabrício já